É isso aí, galera do YouTube. Estamos aqui em mais um vídeo que semana passada foi apresentada pelo nosso glorioso Ricardo. Gente, que honra poder ter o nosso estudo apresentado por o grande Ricardo, maravilhoso Ricardo, muito bom. E essa semana vocês voltaram a ver a minha cara feia aqui para poder apresentar esse programa. E programa nesse estudo, né? E aí, essa semana vamos falar de uma coisa, vamos mudar de assunto. A gente saiu do nosso lar, né? Dos assuntos de arte, e no nosso lar, nas obras de André Luiz, juntamente com o Chico Xavier, e agora nós vamos passar para a arte na transição planetária. Um tema extremamente importante e válido para os momentos em que estamos vivendo hoje. Eu acho que espero que tragam grandes reflexões para nós, né? Então, aqui, a gente lembrando, só que a gente está estudando o livro do Edmundo César, né? Ele que organizou esse livro, feito pela ABRART, que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, e é um livro que se chama Círculo de Estudos Espiritismo e Arte. Se você quiser, você pode procurar aí, o PDF dele é gratuito, mas se você quiser, pode procurar ele nas livrarias aí espíritas, que provavelmente você vai achar. Lembrando também que você pode curtir, compartilhar esse vídeo, pode se inscrever no canal da SEC, que tem vários conteúdos que possam te agradar. Aqui embaixo, pode se inscrever, ativar o sininho para que você receba notificações de vários estudos que a gente publica aqui na SEC. Tem ecologia e espiritismo, tem filosofia e espiritismo, livro dos médiuns, tem o ESG, se eu não me engano, tem os webinários, que são sensacionais também. A gente já fez o nosso webinário sobre arte aqui, mas tem sobre vários. Tá bom, galera? Então, fiquem à vontade aí para vocês. Quem quiser vasculhar o nosso canal aí da SEC, seja muito bem-vindo. Se você quiser participar do nosso estudo, procure nos vídeos do Espiritismo na Arte, que é um livro que a gente estudou antes, provavelmente vai estar aí nas suas preferências aí, ou em algum lugar aqui do YouTube. Você pode procurar e lá você vai achar um link que vai te levar para uma sala de WhatsApp, que toda segunda-feira, às 21 horas, nós temos o nosso encontro. A gente envia um link lá para vocês e vocês vêm até nós e a gente se encontra para poder estudar juntamente com o APA, né, meu filho? Estudar acerca do espiritismo e a arte. Vamos lá, então. Esse assunto que é a arte na transição planetária, e esse assunto foi organizado pelo de Charles A. Divaldo e de Ivone A. Filomena. Na verdade, acho que não foi organizado por eles não, né? Acho que aqui é só uma referência, né, do que a gente está por vir aqui. Vamos lá, então? No Natal do último ano no Natal do último ano do século XIX, nascia discretamente na cidade de Valença, Rio de Janeiro, aquela que seria conhecida no ambiente espírita como Dona Ivone Pereira, famosíssima costureira e médium, autora de vários livros psicografados. O escritor português Camilo Castelo Branco narra no volumoso e esclarecedor Memórias de um Suicida, de 1955, exatamente, de Ivone do Amaral, né? Psicografado por Dona Ivone, o drama que ele próprio passou quando, na tarde de 1º de junho de 1860, utilizando-se de um revólver, atentou contra a própria vida física. Drama que os outros tantos passam ao acordar no mundo espiritual em função do suicídio. Não só o sofrimento dos suicidas é apresentado na narrativa, como também as atividades de reabilitação da saúde espiritual
desarranjada pelo ato violento e a preparação para novas encarnações reabilitadoras. No contexto da trama, Camilo, amparado por Charles, espírito familiar a médio, ao descrever os pormenores do processo de reequilíbrio mental de que necessita as almas que cometem o suicídio, informa já no século retrasado, tempo em que se desenvolve a narrativa, que a arte era então utilizada no mundo espiritual como terapêutica em busca da saúde mental. Aprendíamos ainda, progredíamos em conhecimentos, obtendo nas citadas reuniões noções de arte clássica transcendental, de que eram dignos expoentes não apenas nossos mestres, como os outros que caridosamente nos visitavam, e até nossos vigilantes, que ensaiavam com eles nova modalidade de servir a Deus e a criação. Isto é, utilizando-se do belo, empregando a beleza, pois convém acentuar que nossos mestres, em sendo cientistas, também se revelam estetas, enamorados da suprema beleza que se origina do sempiterno artista. Terceira parte, capítulo 3. Dentro do processo de surgimento mental, além da prática da caridade efetiva com outros que também haviam desencarnado pela via do suicídio e ações que eram desenvolvidas nas regiões inferiores ou em reuniões de caráter mediúnico, com a participação de grupos espíritas encarnados, realizavam também composições literárias e artísticas inspiradas em temas elevados que eram analisadas e examinadas em reuniões festivas, as quais contavam com a participação de espíritos de outras comunidades que ocorriam para valorizar e inspirar os pacientes em reabilitação. Muito bacana isso. A gente já sabia mesmo que se fazia um trabalho, né? A gente sempre sabe, né, que os trabalhos eles são feitos sempre relacionados a qualquer pessoa que desencarna, né? Mas acerca do suicídio, em relação à arte, não se tinha nada explícito ainda e tal, etc, né? Na verdade, a gente que trabalha com arte sempre escuta falar dos trabalhos que são feitos no mundo espiritual a partir da arte com os espíritos desencarnados e que precisam de amparo, né? Principalmente nos grandes eventos, nos eventos espíritas, a gente sempre escuta falar o quanto importante as apresentações artísticas são para o resgate desses espíritos, né? E no caso desses eventos que a gente participa, são espíritos jovens, né? Espíritos de juventude, né? Que muitas vezes, por conta do clima que tem no evento e do clima que a apresentação cria, né? Da energia cria, os espíritos jovens, né? São atraídos para aquele evento e a partir dali eles entrando naquela sintonia específica do evento, eles conseguem ser resgatados, né? E isso é muito interessante de se dizer. E aí, no caso, mas nesse caso em específico aqui, é uma terapia mesmo, né? Eles fazem uma terapia com a questão da arte, né? E o estudo da arte como uma forma de se melhorar mentalmente, principalmente os espíritos que atentaram contra a própria vida.
Eu achei maravilhoso, sabe? Eu já sabia dessa história, mas eu não tinha lido ainda um trecho, como mostra aí, da obra, né? Porque eu não parei para ler ainda Memórias de um Suicida. Mas eu acho bacana de trazer, primeiro, um autor, né, que viveu, que a gente estuda aqui no Brasil, pelo menos, no ensino fundamental e médio, que escreveu obras que a gente lê na escola, tipo Amor de Perdição. Eu lembro que eu li esse livro quando era mais novo, por causa da escola. E aí você percebe que, peraí, esse cara, ele realmente foi alguém que eu conheço. Eu tenho uma referência de que ele existiu ali, sabe? E aí ele trazer uma obra psicografada para contar como é que foi a experiência dele de suicida do outro lado, é algo que eu acho incrível no uso da arte, né? Que você percebe que ele aprendeu a ressignificar a maneira da arte, a interpretação dele e a relação que ele tem com a própria arte, né? Eu acho que ela tem esse poder de conectar com a gente, porque ela conta histórias que muitas vezes a linguagem que utiliza nos alcançam, né? As mensagens que trazem nos tocam profundamente e ela é realmente muito terapêutica. Ela pode ser muito terapêutica, né? Porque a arte não é algo neutro, ela é adaptável de acordo com a nossa intenção, com a mensagem que a gente quer passar. Eu acho que eu gosto muito dessa reflexão de arte como cura, né? Porque se ela cura, ajuda a curar, a restabelecer um irmão que foi pelo caminho do suicídio de volta para casa, que dirá a gente que não foi pelo caminho do suicídio, mas que muitas vezes passamos por dores da vida em diferentes ocasiões, né? Parece que é natural a gente buscar a arte como um caminho para se conectar, seja como algo para extravasar o que a gente sente, seja como algo para regenerar o que a gente sente, né? Eu gostei muito de como ele traz ela como, mais uma vez, me lembrou Leon Denis, né, Matheus? Sobre quando ele fala da arte transmitindo o belo ali, conectando com Deus e trazendo grandes mestres que precederam ele das artes, que eu imagino que tenham sido pessoas, sei lá, como Beethoven, quem sabe, né? Chopin, e outros grandes escritores antes dele, naquela época. Eu acho que é um ponto importante de reflexão, né? Como é que a arte nos regenera, né? E aí a gente se pergunta também como é que a gente permite que a arte se relacione com a gente, como a gente busca a arte, né? Porque se a gente pode buscar ela para recuperar pós-desencarne, a gente pode buscar ela para ajudar a prevenir, né? Antes do desencarne, seja qualquer questão, né? Qualquer dificuldade ou doença que a gente passe, ela pode usar para nos inspirar a lutar as lutas da vida, né? Eu acho que são aspectos muito importantes para refletir que me vieram por esse relato e esse trecho aí de Memórias de um Suicida. Muito legal. Eu ainda pretendo estudar mais profundamente a arte no mundo físico mesmo, assim. Talvez fazer um curso de música, isso, exato. Para poder estudar e ver quais são as possibilidades que a gente consegue com a arte. Eu tenho mandado uns vídeos de uma página de um cara que ele mostra como a música ela consegue nos trazer sentimentos específicos, né? Ele através do piano consegue através de obras de anime, de Beethoven, de obras de cinema, conseguem passar como o artista trabalhou naquela obra para passar uma intenção específica, né? Isso é muito bacana. Ou seja, se a gente consegue fazer com que a nossa obra passe uma intenção específica, né? A gente consegue, com certeza, fazer com que a arte ela possa revigorar as pessoas, passar esse sentimento, essa intenção de melhora, né? Isso é interessante. Eu, como leigo, falando aqui, né? Imagine as pessoas que estudaram e conseguem melhor falar sobre o tema. Deve ser bacana. Uma coisa que eu queria comentar, eu não consegui achar, tá tentando procurar, que num dos vídeos lá na Nerdologia, né, que estavam falando sobre o Tolkien, eu lembro, sim, se
se não me engano, de ter lido no comentário, acho que nesse vídeo, de alguém estava falando, né, de que como, acho que ler Tolkien, perdão, de como ler Tolkien ajudou a pessoa a... Agora eu não lembro o comentário, assim, né, até que ponto era verdade, mas é um comentário, eu estou falando de que acho que em relação a não se suicidar, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza que eu não consegui achar o comentário de novo, assim. Mas um que eu tenho certeza, né, que eu posso afirmar que eu vi hoje, que, né, o Imaginário, que é um youtuber que tem um canal que só fala de animações, né, animações no geral, aí, né, postou, às vezes, aquela caixinha tudo, e alguém, tipo, tava agradecendo lá, falando para ele, obrigado, né, que assistiu os seus vídeos tudo. Tipo, a pessoa colocou, né, que ajudou a sair da depressão, assim. Aí também a pessoa que colocou isso aí na caixinha de perguntas dele, assim, até falando, que eu indico o canal, que é o mínimo que eu posso fazer, assim, mas independente, assim, de a gente colocar ou não como verdade ou não, até que ponto mas de como que, é, né, às vezes até a atividade do entretenimento é algo que pode ajudar, assim, também, mas também que está além disso, assim, né, do entretenimento, o que a gente pensar, né, sobre uma coisa que minha mãe já falou aqui em casa, né, que além de ensinar, né, seu filho, por exemplo, filho ou filha a ler, ensine ele a entender o que leu, né, então, tanto, né, que, como que é a coincidência, tanto que hoje, né, na aula de gramática, num exercício lá, tipo, a aula de gramática internacionalizada, acho que esse era o nome, porque no sentido do que não adianta você só, no texto lá no livro, não adianta, tipo assim, você só ler, fazer o hábito, essa palavra que eu vou estar usando, né, hábito mecânico, mas, tipo assim, você tem que buscar compreender o que leu, né, também de acordo com os conhecimentos que você já tem, né, os conhecimentos que você já tem do mundo, então, buscar compreender aquilo que leu. E acho que a gente colocar isso daí para a arte, né, saindo da questão do entretenimento, e além, sabe, tipo, se a gente vê um filme, né, que é, no caso, no campo do audiovisual, além de ouvir e ver, né, você tem que sentir, né, buscar compreender o que quer trazer, né, não ficar preso nesse sentido, vamos dizer assim, mecânico, né. Então, é muito interessante. Eu amei nessa parte que você falou sobre entender o que lê, né? Porque muitas vezes a gente lê com pressa. Eu falo isso até por experiência, às vezes a gente é acostumado a ler assim, só para entender a informação que está ali. Só que a arte da escrita, né, e da leitura, ela passa pelo entendimento do artifício, né? Que às vezes o autor usa, às vezes ele não usa ele usa poucas vírgulas para dar uma ideia de corrida no texto, às vezes ele bota ponto em tudo que é canto, que você fica, uai, como assim, né? O mundo quer, gosta ou tem oportunidade de entender essas questões da teoria. Eu mesmo não entendo, sabe? Eu vejo pessoas que gostam e falam, mas eu acho que esse é um ponto importante porque me veio um paralelo à mente. Como é que o livro, que foi a forma de comunicação do Camilo Castelo Branco durante a vida dele, né, que ele era um autor, ele era um escritor, chegou para a gente por meio da psicografia de Ivone Pereira do Amaral, e a partir daí é uma forma da gente se conectar pela narrativa dele, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. A gente se conecta pela narrativa dele da forma como ele sabe fazer melhor, que é escrevendo, contando a história. Eu acho que essa questão do ler atento, ela traz uma perspectiva interessante para a gente aprender, né? Qual que é não só o benefício da leitura, mas o como a gente se conecta, pode se conectar a uma história contada em um livro. Eu falo como alguém que gosta muito de ler, né? Não tenho lido tanto quanto gostaria, mas eu gosto bastante de ler. Eu acho incrível esse universo da literatura. E é interessante porque a gente muitas vezes, diferente de quando a gente está vendo a interpretação de um ator, ouvindo uma música, coisas assim, ali é a gente com o texto diretamente de quem escreveu, em contato direto com o que ele quis dizer, né? Absorvendo como a gente consegue a história, a emoção que ele está trabalhando ali. Eu tenho certeza que se a gente pegar para estudar esse livro, cada um vai absorver de uma maneira diferente as lições que ele traz sobre a perspectiva do suicida do outro lado da vida. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo dentro do que você falou, né?
O que que ele escolheu o livro para trazer, né? Não uma carta, não um filme com outras pessoas ali, inspirando a galera ali. Se bem que tudo começa pela escrita, né? Tudo que a gente ouve, lê, começou em alguma coisa escrita também. Enfim, é uns devaneios meus aí, mas eu acho que tem muito a ver com nossa discussão. A leitura talvez seja contada a gente entrar diretamente, a oportunidade de entrar diretamente em contato com o que o autor está querendo dizer, do jeito que ele quer dizer, né? Sem intermediários, necessariamente. Total, né? E a gente sempre falou que, no caso, a leitura é uma forma... A leitura não. Na verdade, a escrita é uma forma de arte também, né? A escrita e a fala, na verdade, é uma forma de arte, né? Então, está tudo conectado mesmo, assim, eu achei muito bacana, né? E o Camilo, no caso, contador de histórias, né? Que ele se viu exatamente contando a sua história, a sua própria história num livro psicografado, né? Muito bacana. Seja bem-vindo, Paulinho. Crocância total. Saudades, Paulinho, família. Saudades, meu amigo. Vou abrir para ele, fazendo um favor. Os dias... Vamos continuar aqui, então. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança. Legítimos certames de uma arte sagrada, a do bem. O encanto que de tais reuniões se destacava ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Esforçavam-se os vigilantes na decoração dos ambientes na qual entravam jogos e efeitos de luz transcendentes, indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares de nossa colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán e Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na leitura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental através de imagem das produções próprias. De outras esferas vizinhas, desciam caravanas fraternas a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciavam com respeito e admiração, ocorria bondosamente a reanimarmos-nos para o progresso, ativando em nossos corações nossa, o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltaram mesmo que tais assembleias o estímulo genial de vultos como Victor Hugo e Frédéric Chopin, este último considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que se ativera relativamente à própria saúde corporal, ambos com muitos outros cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, através de criações intraduzíveis para as apreciações humanas no momento. Tivemos, assim, ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na Terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrado à arte ou às belas letras, as suas melhores energias mentais, traduzir sua música em uma imagem e narração, em imagens e narração, numa variedade atordoadora de temas, enquanto que o gênio de Hugo mostrava
em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. Só o capítulo, né? Terceira parte, capítulo 4. Vamos lá. O compositor Frédéric Chopin é citado também por Dona Ivone em Devasamento ou Invisível, obra de sua autoria em que desenvolve uma série de estudos doutrinários baseados em sua própria experiência mediúnica. Relata o pianista polonês desencarnado ter muito interesse na doutrina dos espíritos, pois mesmo não tendo professado nenhuma religião, quando encarnado já estava convencido da existência de Deus e da imortalidade da alma, afirmando também ter vivido várias vidas na Terra como artista das áreas da pintura e da arquitetura, tendo na última dedicado-se à música. Corajoso relato da médium para a época, fruto da convivência estreita com os desencarnados e seus estudos sobre o espiritismo, apresenta a informação em plena década de 60 do século passado que o músico Chopin tinha como plano reencarnar no Brasil e participar de uma ampla falange espiritual de artistas com a sublime missão de contribuir na espiritualização e no progresso do planeta. Asseverou-nos que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros, o que particularmente o enternece, mas observa que ninguém lhe dirige uma prece e que necessita desse estímulo para futuras tarefas que empreenderá ao reencarnar quando pretende servir a Deus e ao próximo que nunca fez através da música. Declarou que, salvo resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso, mas que tal acontecimento só se verificará do ano de 2000 em diante, quando descerá à Terra brilhante falange com o comprometimento de levantar, moralizar e sublimar as artes. Não poderá precisar a época exata, só sabe que será depois do ano de 2000 e que a dita falange será como que capitaneada por Vitor Hugo, espírito experiente e orientador, a quem se acha ligado. Calma aí, gente, meu gato. Até me perdi aqui. A quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares, capaz de executar missões dessa natureza. 65? Ah, tá. Só uma referência. Muito legal isso aqui, porque nos mostra, primeiro, essa questão que eu ia falar aqui dos espíritas, dos artistas, duas coisas, né? Dos artistas no mundo espiritual. A primeira é quando ela fala aqui que afirmando também ter vivido várias vidas na Terra como artista das áreas da pintura e da arquitetura, tendo a última se dedicado-se à música. Interessante que a gente viu isso no livro de Leon também, né? Que, na verdade, essa experiência espiritual, né? Essa influência, acho que ele fala alguma coisa, tem um termo específico que ele fala, que é uma influência dele mesmo, você tem uma influência de você mesmo exatamente dessas vidas que você tem, dessas experiências que você tem, e aí você capta
essas informações de você, e tem uma outra parte que é do mundo espiritual mesmo, que é a influência do mundo espiritual para quando um artista ele compõe, né? Ele produz a sua arte. E aí é muito interessante da gente poder saber que um artista, por exemplo, como Chopin, ele não saiu do nada, ele não tem o dom, né? Ah, lembrei, é o dom que ele fala, não é isso? Não é isso, Jordano? Tem que lembrar. Ele fala alguma coisa sobre dom, Leon Denis, né? Sobre o dom, talento, essas coisas, É, né? É mais nesse é, sentido. eu acho que é o dom, ele fala um negócio sobre dom. Agora eu não lembro se é o dom, o dom é exatamente essa questão de você ter várias vidas e várias experiências a partir disso, e as experiências poder te auxiliar nisso, né? E aí a gente foge muito daquela ideia de dom ser algo mágico, né? Ser algo que a gente não tem controle, né? Uns têm dom e outros não têm. E como isso é justo, né? Como isso é democrático. Não existe isso, né? E aí, quando a gente entende que, na verdade, o dom é exatamente essas questões, essas experiências que a gente traz de outras vidas, e a partir disso ela influencia a gente nessa vida agora, né, relacionada a qualquer outro tipo de coisas, né, instrumentos ou outros tipos de experiência, né, de conhecimentos, a gente tem a noção melhor de como isso funciona, né? E aí a gente coloca em prática, literalmente, a tal fé raciocinada, né? Que é muito bacana. Outra coisa interessante é a humildade que a gente vê dos artistas, né? Para eles não tem, tipo, eu sou um artista aqui no mundo espiritual e você vai ter que, sério, você vai ter que fazer alguma coisa para me alcançar, porque eu sou inalcançável. Na verdade, não, né? Eles vivem entre nós, sempre ali ajudando no que for necessário e expondo sempre a sua arte, né? Expondo sempre os seus pensamentos, como eles falaram ali, né? Através dos pensamentos, eles conseguiam transmitir a arte deles, né? É, então, ele falava e, ao mesmo tempo, transmitia com imagens aquilo que ele estava falando. Era muito interessante o que ele fala, né? E a terceira coisa é essa premonição, né? Eu vou ser sincero para vocês, eu acho que essa questão premonitiva, a gente sempre tem algumas questões espíritas que sempre acerta, né? A gente acerta, às vezes, com essas questões premonitivas, assim, tipo, tem isso lá no mundo espiritual, pode ser que venha para cá, aí chega, né? Que a gente falou do nosso lar lá, né? Que é da década de 60, eu acho, ou 70, alguma coisa assim. 40? É? Aí, Quando escreveu em 60 ou aí tem, 70, mas ele é de 40, né? É verdade, é isso. sim, E aí ele já, exatamente. daquela época, ele já fala de assim, retroprojetor, né? De data show, como se fossem as imagens passando. Fala de um computador que manda e-mail, mas não é computador, é outro nome. Então, assim, tem várias coisas que a gente capta assim da premonitivas o Espiritismo vem trazendo para a gente em algumas obras, né? Mas eu em específico, eu não sei se a palavra não é que eu não gosto, mas eu não sei explicar. Eu não tenho uma questão muito próxima assim de acreditar, eu tenho muito receio, acho que é a palavra certa, com essas paradas de datas aqui, assim, né? Dos anos 2000, uma falange de espíritos vai reencarnar, Chopin e tal, etc. Eu fico muito receoso com essa questão de data. Não estou falando que a Dona Ivone, Deus me livre, ó, bate na boca, que ela errou, etc. Não, tá? Estou falando que eu sou receoso em relação a isso. Eu também me coloco assim, um pouco receoso, assim, né, que nem o Matheus disse. Acho que assim, que a gente fica, né, meio que, vamos dizer assim, com esse personagem, fica com o pé atrás no sentido assim, de não parar para pensar, assim, né, tipo, de não acreditar direto, assim, né, só porque você falou de data, né, é, por exemplo, que foi, que vai ser assim que vai ocorrer. E também, acho que assim, quando
traz essas questões aí no caso, um pouco indo aí para as mensagens mediúnicas. Então, sempre buscar, né, avaliar, né, questionando, assim, né, também buscar assim, tá, o que que isso é, aí pensar, né, o que que eu posso, né, a gente não estava falando da questão de compreender aquilo que tá bom, eu li, a gente dá agora essa parte daí, que, né, pelo que eu percebi, também está trazendo trecho do Memórias de Suicida. Então, o que lendo isso daí, o que que isso me faz? O que que eu consegui compreender, né? O que que isso desperta? Quais são os pensamentos que refletem? Então, acho que é também fazer, né, com a doutrina, né? Como a gente tem a parte da base, né? É, usar essa base, né, como é a fonte, né, como para conseguir estudar e comparar, mas também usar essa parte da razão, né, sabe, de você refletir, né, o que que eu posso, tipo assim, aprender com isso aí, sabe? Tem algum propósito, assim, né? Qual que é a utilidade? Tá, tipo assim, eu saber, né, que lá no mundo espiritual, né, artistas, eles trabalham, ou saber que a arte trabalha. O que que eu posso concluir com isso aí? O que que eu posso ver? Bom, a gente pode, por exemplo, entender que também a arte, se ela pode ser uma forma de ajuda, né, de uma terapia lá, quem sabe ela não pode ser aqui, né? Quais são os benefícios? E se a gente, nesse caso, né, esse exemplo que eu dei, se a gente trazer para essa visão aí, no caso, vamos ver a arte como uma terapia. Aí a gente pode jogar, a ciência pode colocar em prática, né, trazer os questionamentos para tipo, afirmar, olha, a gente fez os estudos aqui, né, obteve tais resultados e podemos concluir isso. Então, acho que fazer, né, o uso da razão, questionar, né, como sempre o decodificador da doutrina, o Kardec trouxe, então, questionar, e acho que essa parte, né, de como a gente, né, tomando que a gente estava até falando da leitura, então, acho que de tudo que a gente falou, né, até quando a gente está falando, né, da parte do doutrina e mensagens mediúnicas, então, né, eu acho que essas duas coisas, não só duas, né? Ó, seria então questionar, buscar a razão, né? Buscar a parte da doutrina, né? Então, essa base. Então, 4 coisas seria. E a última seria, tá, eu li isso daí. O que que isso me traz? O que que eu posso concluir? O que que eu posso falar que eu compreendi dessa leitura? Acho que é mais isso. Eu adorei essa parte também, cara. Estava pensando nisso. Que eu acho que é justamente por aí o debate. Porque eu sempre fico um pouco para trás, tanto em questão de data, como a questão de que o Brasil vai ser o país que vai ajudar a renovar moralmente. Eu tenho um pouco de receio com o nacionalismo apaixonado e cego que pode vir dessas percepções. Eu tenho certeza que caso um espírito bem evoluído fale assim, ele não fala da mesma perspectiva que nós estamos enxergando quando ele fala algo assim, saca? Ele não fala que no sentido de que nós vamos ser o motor. Pode ser que a gente seja, sabe? Mas não da forma que a gente imagine. Acho que esse é um ponto bem importante para pensar criticamente e racionalmente essas questões, até porque a gente precisa levar em conta sempre que a doutrina é dos espíritos e não de um espírito ou outro que fala, né? Porque tal pessoa disse isso no livro que é assim. Pode ser, gente. Pode ser que não também. Pode ser que seja, não da forma que a gente imagina. Sabe? O que é ser um renovador, né? Será que a gente quer dizer que a gente já alcançou o nível de evolução moral? Mas será que realmente alcançamos? Que eu vejo, às vezes, essas visões fundamentando equívocos na análise da realidade do país, por exemplo. Sabe? Há um padrão, que é o padrão belo, moral, e há o restante. Mas quem define o que é esse restante, né? Quais são os critérios? A ciência nos ensina que é quem tem poder, econômico, político, social, que define o que é belo e o que não é, muitas vezes. Mas é um ponto que eu queria botar só para reflexão, porque eu acho que a gente deve sempre acompanhar. E eu também acho bacana que, sendo verdadeiro, né, essa encarnação de espírito que vai impulsionar, que eu acho que é verdadeiro, sim, é o progresso, porque é a transição planetária. Espíritos vão vir, reencarnar em países diferentes, vão ajudar. E aí é como o Gabriel mesmo falou, né? Tem a questão do livre-arbítrio, eles vão ajudar, mas a gente vai ajudá-los também? Esse é um ponto importante. Eu adorei, porque essa parte que ele vai falando também sobre a questão de que ele tem vidas sucessivas a serviço da arte, buscando se
melhorar, buscando contribuir para o mundo com a sua arte, que eu me lembrei de uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, que eu não lembro como é, mas eu lembro que a resposta é que os espíritos eles têm que passar por todas as experiências devido ao fato de que o espírito, para alcançar a perfeição, ele tem que saber tudo, por assim dizer. Só que aí eu ampliei um pouco o meu horizonte com essa fala dele, porque ficou claro para mim que uma coisa é eu saber, outra coisa é eu ser afinizado com tudo. Acho que é mais ou menos nesse sentido, saca? Porque eu acho que tem a questão da personalidade, né? Existem espíritos que, como nós, por exemplo, aqui, tem mais afinidade com a arte. Vejo que ninguém aqui seja um Chopin, um Beethoven, sabe? Um Van Gogh, em termos de capacidade artística ainda, porque nós podemos chegar a ser também, afinal de contas, é isso que é evolução. Eles não são seres super iluminados que alcançaram em uma vida aquilo, ele já é uma construção pretérita de outras vidas, né? Como o próprio Chopin fala, arquitetura, pintura e depois música. Olha só que interessante, né? Interessante. Eu achei muito interessante aí. Então, eu acho que é um ponto legal, assim, que me fez pensar, me fez refletir a respeito do quanto, na verdade, a gente pode passar, talvez, assim, quase embora a gente precise aprender tudo. Precisa aprender todos os tipos de conhecimento que, como espírito imortal, vão nos ajudar a amadurecer e alcançar a perfeição. E também me lembra que cada um tem uma forma de aprender diferente, né? Então, da mesma forma que eu aprendo a me conectar com Deus por meio da arte, por exemplo, outra pessoa pode se conectar por meio da ciência unicamente. Embora ela venha a aprender sobre a arte, sobre outros campos do conhecimento intelectual e moral que o espírito precisa vir saber, ele vai se conectar mais com a ciência, né? Então, por isso que para mim é mais fácil perceber que, por exemplo, Camilo Castelo Branco escrevendo psicografia, né? Tolstói escrevendo psicografia, Vitor Hugo escrevendo psicografia e livros psicografados também, né? E imagina, eu acho muito bacana isso, que é uma reflexão, né? A gente não precisa se forçar a acreditar que temos que saber tudo, no sentido de ter afinidade com tudo, sabe? É da mesma forma que eu tenho que ter, pelo menos o básico do conhecimento, né? De matemática, de biologia, aqui para eu me conhecer, né? Não quer dizer que eu tenha que gostar como eu gosto de arte, de ciências humanas. Lógico que eu estou falando das devidas proporções, né? Que eu acho que, como espírito, a gente deve saber acabar aprendendo com uma profundidade maior tudo, mesmo não sendo afinizado com aquilo, porque é da evolução, sabe? Vidas e vidas, a gente vai experimentando novos conhecimentos, novos saberes, novas virtudes que vamos despertando em nós, né? Que o Criador colocou. Eu acho muito nesse sentido que eu tiro desse texto também, sabe? Eu acho, e dentro dessa questão, só para fechar, do progresso que a arte vai proporcionar, né? Porque é da lei o progresso, querendo ou não, né? Como a doutrina ensina, eu acho que é um convite para a gente refletir, né? Se a gente não sente que é esses grandes espíritos, que eu acho bem provável que não sejamos esses grandes espíritos ainda, um dia seremos os grandes espíritos artistas, se Deus quiser, né? Mas hoje não, nós podemos também nos perguntar como é que nós estamos contribuindo, né, para o progresso moral e intelectual da humanidade por meio da nossa arte, né? Ainda mais no tempo de hoje, que eu parei para refletir. Imagine que o Chopin tenha vindo lá para 2000 tanto. Ele teria a idade de ser meu irmão hoje em dia, por exemplo. Então, se ele veio, né, caso não tenha ocorrido mudanças no planejamento, na rota, enfim, várias variáveis no planejamento da espiritualidade que acontece, eles já estão aqui, jovens. Às vezes são jovens da nossa casa espírita. Às vezes são jovens que a gente vai vir a encontrar em outros cantos da vida, de acordo com os nossos compromissos, né? Porque não existe o acaso. Então, acho que é um ponto interessante, né? Como é que nós estamos contribuindo com a nossa arte, com as nossas discussões, com o nosso exercício, porque eu acho que ninguém é espírita à toa, tanto porque escolhe ser espírita, claro, há uma afinidade,
Mas acho que ninguém está num lugar à toa. Entende? Dentro de uma visão espírita, eu acho que é isso. Ninguém está num lugar à toa. Se a gente está aqui é porque a gente pode aprender e contribuir muito. E nesse canto, sabe? Nesse grupo de estudo, no trabalho que a gente tem, nos trabalhos que a gente desenvolve no movimento espírita e fora dele também, porque a arte, ela perpassa a gente não só aqui. Enfim, qual é a contribuição que nós estamos deixando, né? Que a gente está agregando como seres imortais nessa caminhada em contato com a arte, né? E eu, se puder escolher, eu quero estar sempre em contato com a arte, tudo que é vida. E diferentes assim também, né? Que nem Chopin fez. Eu tinha um para comentar, né, do que o Jordan, né, comentou aí, me fez lembrar, lembrei, né, do que eu estou lendo, que eu tinha comentado com ele aqui antes, que se chama O Último Dia de Krypton, porque, né, tem o personagem, os dois personagens, que é o Jor-El e a Lara, que é os pais do lado do Superman, né, o Jor-El mais um cientista, né, o tipo cientista brilhante, tipo, mais focado mais para a parte do universo, assim, né, mais para isso. E a Lara, assim, né, como uma historiadora, escritora e uma artista, assim, né, e é muito interessante nas partes, assim, que, por exemplo, até na primeira parte, né, que aí depois, que eles vão se montando, depois eles têm um encontro e vão conversando, e, né, mesmo tendo, vou colocar aí, vai, afinidades diferentes, né, porque são de áreas diferentes, interessante porque os dois buscam se escutar, né, mesmo, tipo, por exemplo, assim, né, o Jor-El sendo um cientista, às vezes acabando, entre aspas, sendo mais literal, né, às vezes tem até um momento que eles vão numa ópera, assim, né, e chega a ser até engraçado, né, que eu ri, porque aí a, a Lara comenta alguma coisa, e aí, tipo, ele fala, isso daí não é, tipo, fisicamente possível, assim, né, mas ela fala, metaforicamente. Então é interessante, né, no livro, assim, né, de como que mesmo sendo personagens, né, diferentes, né, os dois se escutam. E até a Lara, né, mesmo ela sendo da parte artística, ela busca escutar, né, o Jor-El, assim, tipo, não tendo, como que é, nada, não vou dizer que é nada a ver, mas assim, relação, sabe, no sentido diária, assim, não consegui achar aqui o trecho, não. Mas, tipo assim, tem momentos, assim, no livro, para quem quiser ler, o livro é Os Últimos Dias de Cristo. Mas é interessante, né, de mostrar essas partes aí, de como que os dois vão se escutar, assim, né. Aí tem, né, momentos, por exemplo, assim, que ela tá lá fazendo as artes dela, vai mostrar pro Jor-El, aí uma hora o Jor-El vai mostrar que ele tá fazendo ciência, então, interessante isso aí, muito legal também no livro. Muito bacana, muito legal, muito legal, muito legal. Valeu, Jordan, valeu, Gabriel. A gente vai, então, encerrando aqui os nossos estudos. Hoje deu uma discussão muito boa. Como sempre, né? Todos os estudos a gente tem uma discussão muito boa. Sempre nos faz refletir sobre muitas coisas e hoje não foi diferente, né? Já marquei ali, já mandei lá no grupo lá para a gente ver qual é a próxima que a gente vai fazer para não errar de novo. E é isso, galera. Um abraço para vocês do YouTube. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!